E daqui a pouco, e eu acho que não vai demorar, vai falar assim, é o seguinte, ô banco, o Corinthians tem conta aí no Santander, tá aqui, ó, Santander, por favor, quero os últimos 10 anos de cartão de crédito aqui. Descobriu-se que o Augusto, em agosto do ano passado, na surdina, sem avisar ninguém, vendeu os 30%, que a coisa vai ser diferente e que o torcedor do lado de fora também não vai aceitar que seja colocado embaixo do tapete. Se não está claro, depois dessa do Ministério Público, vai ficar um pouco mais claro ainda. É como se 6 milhões de euros, você rasgou 6 milhões de euros e jogou na lata do lixo. O Augusto Melo jogou 6 milhões de euros. Obrigado, Dr. Cássio, por tudo que você está fazendo pelo Corinthians e continue, não pare. Fala, nação corintiana, beleza? Bora para um vídeo aí do Tirone, do Vessone, vou trazer um vidinho aí do G4, falando um pouco do Corinthians e um pouco aí dessa parte política, futebol, Memphis, Yuri, Guinegão e tudo mais. Acompanha aí. Muito bem, no Corinthians, as coisas fora de campo estão pegando. O Ministério Público pediu o afastamento dos últimos 3 presidentes do Conselho, que são o Duílio, o André Sanches e o Augusto Melo. É isso? É isso. O promotor que está cuidando do caso de análises dos cartões de crédito e notas fiscais pediu esse afastamento temporário dos 3. Vamos lá. O pedido dele é com base na Lei Geral do Esporte, que prevê até 10 anos ali de afastamento de pessoas com gestão temerária, por exemplo. Então, com base na Lei Geral do Esporte, houve esse pedido. E por que houve esse pedido para os 3? Para que eles não interfiram, né, no caso, nas investigações ou até de aquela coisa de acordos políticos lá dentro e tudo mais. O que é o impedimento que o Ministério Público pede? Para que eles participem dos órgãos fiscalizadores do clube. Peraí, se eu estou investigando esses caras, por que eles vão fazer parte de Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, que é o CORE, ou Conselho Deliberativo? Então, o Ministério Público fez o pedido. Só lembrando, no caso do Augusto, o pedido é meio que para nada. Porque o Augusto nada mais é hoje, depois de sofrer impeachment, ele sai de presidente a um sócio como qualquer outro. Ele não está no conselho, ele não está no CORE, não está em lugar nenhum. Então, para o Augusto, o pedido nem funciona muito. Mas para o Andrés e para o Duílio, sim, porque o Andrés e o Duílio estão no Conselho Deliberativo e estão no CORE também, o Conselho de Orientação. Então, isso foi feito, agora cabe a um juiz acatar ou não o pedido. Não é o Corinthians que decide, o presidente da comissão de ética, o Romeu Tomás, não. É um juiz que vai falar, ok, promotor, eu acho que você tem razão, esses caras vão atrapalhar a sua investigação, tô vendo que o clube está enrolando demais para nos ajudar aqui, e tá aqui, ó. Estão afastados, eu aceito o afastamento. Então agora, tanto a promotoria do MP quanto o próprio Corinthians estão aguardando uma decisão do juiz, que ainda não aconteceu, do Poder Judiciário, para saber se esse pedido de afastamento dos dois, porque, eu repito, o Augusto não tem cargo nenhum, não muda nada a vida do Augusto esse pedido, mas para o Andrés e para o Duílio, se eles serão afastados ou não deste Conselho Deliberativo e deste Conselho de Orientação do Corinthians também. O medo da promotoria é a influência deles, tanto nas decisões quanto naquelas coisas de acordos políticos, tal, quanto mais eles estiverem afastados, enquanto tiverem as investigações, melhor é para a promotoria e para o Ministério Público, que vai avançando. É o que o torcedor tem esperança, porque lá dentro, claramente, não há uma celeridade nas coisas, está tendo muita dificuldade. O Ministério Público reclamou de maneira oficial e formal. Eu fiz o pedido, estou pedindo fatura, não está vindo. Estou pedindo nota fiscal, não está vindo. E aí eu acho que o Ministério Público está cansando e daqui a pouco, e eu acho que não vai demorar, vai falar assim, é o seguinte, ô banco, o Corinthians tem conta aí no Santander, tá aqui, ó. Santander, por favor, quero os últimos 10 anos de cartão de crédito aqui. Manda as faturas aqui, já que eles estão demorando, me manda aqui. Ô, empresas tal, nota fiscal, o Corinthians não está mandando, me manda aqui. Então, se o Ministério Público não vê essa contrapartida do clube, dessas pessoas que estão hoje no clube, financeiro, jurídico, diretoria, o Ministério Público vai começar a agir de outra maneira e esse caso dos ex-presidentes, claramente ele já está ficando impaciente e já está começando ele mesmo tentando resolver as coisas. O que isso impacta, você acha, no Corinthians atual? Tudo bem que você vai tirar de cena uma turma figuras relevante, importantes, né? O que impacta é que o torcedor está vendo alguma coisa acontecer. O torcedor está pedindo para tudo ser
tirado a limpo no clube, e é maravilhoso para o torcedor ver que alguém, que é no caso esse promotor, o Dr. Cássio, que é corintiano, e que está querendo resolver e olhar essas coisas, e o corintiano está confiando muito nele, em tudo que ele está fazendo. Para o clube, no dia a dia, do muro para fora, não vai impactar nada. No CT, não vai impactar nada. Mas internamente, certamente vai ter impacto político, entre conselheiros. Tá, isso não é comum, Tironi. O comum é esses ex-governantes serem afastados ou superados politicamente e o grupo acobertá-los depois. Como acontece no Congresso Nacional e em todos os outros clubes de futebol. Você nunca mais vai ser presidente, mas aqui ninguém mexe. Então aqui ninguém vai... Porque o próximo provavelmente precisa disso também. Aconteceu com o Aidar no São Paulo, por exemplo, que foi destituído do poder e depois o próprio São Paulo blindou o Aidar. Deram um jeitinho ali. E é normalmente o que acontece em clube de futebol, em clube associativo ou no Congresso, né? Essa coisa toda. Quando tem um poder externo cutucando, é como o Vessone falou, aí a coisa pode mudar de figura, né? E acho importante mesmo, simbolicamente importante, né? Sim. E aí são de grupos diferentes, né? São 3 presidentes agora de grupos diferentes, tal, não sei o que lá, e talvez seja aí, mesmo que seja simbólico, um marco de recomeço e até um marco e um recado claro para quem vem por aí. Os próximos, né? Tem algumas coisas que não são mais permitidas, toleráveis e tudo mais, né? E caso o Osmar, Romeu ainda não entenderam um negócio desse do Ministério Público, é bom entender que a coisa vai ser diferente e que o torcedor do lado de fora também não vai aceitar que seja colocado embaixo do tapete. Se não está claro, depois dessa do Ministério Público vai ficar um pouco mais claro ainda. Só uma informação aqui, o Jair, né, do Vasco, ele rompeu de fato o ligamento cruzado, Novo. só volta em 2026. Não, De novo, ele voltou a pouco. Voltou bem, né? Voltou bem. Jogou bem. E é um rompimento, não é nem só ligamento, você viu? Tem outras 3 coisas além do ligamento, enfim, daquelas que explode tudo ali. Enfim, infelizmente, boa recuperação pro Jair aí do Vasco. E essa dívida, hein, com o Memphis, essa 11 milhas que o Corinthians está devendo? Na verdade, as metas, né, que ele bateu naquele ano, o primeiro ano dele, que fechou dia 31 de julho. Lembra, ele fez 2 anos europeus até 31 de julho de 25, agora a partir de 1 de agosto, 1 de agosto até 31 de julho de 26, mas agora vai contabilizar de novo, gols, assistências e tal, e só em agosto de 26 que você paga essa segunda parte. Em relação a essa primeira, ele fechou as metas, foram 29 participações em gols, 15 gols e 14 assistências. Se ele desse mais tinha uma querelinha a mais ali, faltou um gol ali ou uma assistência para ele. São 11 milhões e o Corinthians, então, conversando com o staff dele para poder parcelar esses 11 milhões, além do que tem uma segunda parte da luva também. A luva dele é agora, em setembro, então está colocando a luva e mais esses 11 milhões num pacote só, para poder parcelar. A princípio, ele e o staff dele disseram que ok, que é possível fazer, que entendem que a situação do clube é essa. Me parece a janela grandona ontem, Itália, Alemanha, enfim, as principais janelas fecharam, ainda tem muito país aberto, Rússia está aberto, México está aberto, Arábia está aberto, ainda tem muito país que ele poderia, mas acho que a princípio ele realmente quer ficar, quer permanecer no Corinthians. A ida para a continuidade, o sonho da continuidade do sonho do título da Copa do Brasil, eu acho que de alguma maneira também ajudou para que todos eles queiram permanecer no Corinthians, sobretudo agora, depois dessa proposta que o Corinthians recebeu do Yuri Alberto. É a maior proposta que o Corinthians recebeu na sua história, né? São quase 30 milhões de euros, estaria dando quase 200 milhões de reais, é uma grana... para quem está com muita dificuldade, realmente é uma grana enorme. O problema é que você tem metade disso. 50% é do Zenit e 50% é do Corinthians. Então, um presidente, na hora, recebe uma proposta dessa e fala, beleza, 200 milhões, mas a minha parte é 90 a 100.
E aí você fala, peraí, vou perder o meu centroavante, estou tentando montar um cara, uma espinha dorsal por algum tempo, né? Um zagueiro, um volante, um meia, o atacante. Esse cara eu acabei de renovar o contrato, tem 24 anos, é minha referência, é o artilheiro do meu estádio, é o artilheiro do meu elenco, tem números muito bons, está jovem, vai me entregar, e aí você fica entre aqueles dois mundos. Vender e pegar esse valor, que não é o total, repito, você ficaria 50% dos quase 200 milhões e perder um jogador com a janela fechada e no transfer ban, que você não pode contratar ninguém, vai fechar a janela e o Corinthians vai seguir sem contratar ninguém. E aí a diretoria então optou por não vender, para segurar o Yuri que vai voltar contra o Atlético Paranaense no dia 10 agora. Mas mexe. Eu imagino que o presidente, nessa hora, com a dificuldade financeira, perigosamente, hein, Massa? 200 Tá lá, pila... Eu tô aqui tentando trazer, peço desculpas a vocês, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, eu tô tentando trazer informações do fundo da base do São Paulo. Tá? Tá devendo 20, aqui. Pintou um negócio aí para comprar teu carro por 6. Para dar uma aliviada ali. Vendo. Não é? Mas eu acho que a gente não levou em consideração essa coisa do Yuri, e acho que é... A discussão é boa, tem discussão. Não, é o Yuri. Se ele quer ir e tal. Se ele quisesse ir, jogar na Roma é legal, a torcida da Roma é legal, tem brasileiro. É bacana. Se ele bate o pé, o clube vai ter dificuldade de manter, mas pelo jeito ele está disposto a ficar, né? Então, porque não é uma... Aliás, já ficou, porque a janela fechou. Então, não é uma proposta para ir para um centro menor, para não sei o que lá, né? Então, eu acho que também deve ter contado bastante a vontade do jogador nesse... Ele renovou, tá feliz. Exato. A filhinha dele... Sempre com ele ali em São José dos Campos também, e aí renovou. O salário dele, obviamente, no Corinthians não é baixo, né? Ele não tá ganhando uma querelinha, pelo contrário, renovou, já aumentaram o salário dele, é um dos maiores salários do Corinthians, provavelmente só perde pro Memphis, com aquele aporte ainda do patrocinador, então ele não tá ganhando pouco, mas realmente chama muito atenção. Massa? Pô, tudo bem, não vai resolver sua vida, você tá devendo 2 bilhões, mas já um transfer ban aqui, uma grana do Memphis ali, você resolveu. Então, você tem lembra o que o Osmar Stabile falou? A caixa d'água cheia de buraco? Você tapa. Mas pelo jeito não. Né? Meio você tapa. Mas ninguém está disposto. O problema é estar disposto a fazer. É o que eu sempre falo aqui. Ninguém quer abrir mão de nada. Entendeu? Eu quero competir com Flamengo e Palmeiras. Eu quero ganhar a Copa do Brasil. Eu quero ganhar a Libertadores. Eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero tapar o buraco da caixa d'água. Você imagina o Corinthians. Jesus amado. O que vai ser o Corinthians quando resolver isso? Cara, é Houston. Alô, Houston. É um foguete, meu irmão. Quem segura? Fala pra nós. Sim. Entendeu? Então, ou faz agora o sacrifício... Memphis, vem cá. Né? Vamos fazer um acordo aqui, me dá os 6 milhões, quer dizer, que agora, tapa o buraquinho. Há 3 jogos da final da Copa. Então, é que ninguém quer fazer, o cara quer ser campeão de qualquer jeito. Aliás, nessa linha que o Márcio está dizendo da molecada, o Corinthians renovou o contrato do Guinegão, menino que jogando muito bem, até estou bem surpreso com o que ele está fazendo, e aumentou a multa dele nacional, depois do Cauê Forquim, para 140 milhões. Então, se qualquer Bahia City ou qualquer outro clube quiser tirar o Guinegão, aumentou para 140 milhões. Então, ou seja, o salário dele, como é 2.000 vezes o salário, a gente sabe, é só fazer a conta, ele foi ganhar agora 70 mil reais, ele ganhava 7 mil, 7 mil, e agora é muito difícil alguém vir pagar 140 milhões e tirar o Guinegão do Corinthians. Nacionalmente, agora, eu acho muito difícil. No Corinthians... A galera está pensando, essa questão do Yuri Alberto, também pensando que tem uma Copa do Brasil aí, ele deve voltar. Quando que ele deve voltar? Agora, o Atlético. No outro jogo ele já está de volta. Só não volta o Carrilho. E aí estaremos falando de 5 jogos para ser campeão. É um movimento um pouco ao contrário, invertido do que o Duílio fez, né? Porque antes do jogo contra o São Paulo, o Duílio vende o Murilo, que apesar de jogar o segundo jogo, mas meio que estava vendido, e o Roger Guedes, quando o São Paulo traz o Lucas e transforma também o time dele. Então,
Na época, o Roger Guedes quis ir embora, forçou, o Duílio também aceitou, e aí acabou liberando entre o primeiro e segundo jogo. Qual que é o risco? É vender o Yuri Alberto mais barato lá na frente. Faz parte, mas se você... Porque se você não ganha, você recusa essa oferta. Se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil... Mas como ele tem 24 anos, você não está ficando com o Yuri para a Copa do Brasil. Você está Então, ficando para ele ficar, para ser a Você sua está ficando referência com ele para sempre. para alguns certo? anos. É isso. Então você rasgou 190 milhões. E você não vai caminhar nunca para equacionar essa questão. É que esse negócio, talvez, ele simbolize... Aliás, coitado não, porque ninguém é coitado, mas ele não tem nada a ver com isso diretamente. Aliás, ele faz uma trajetória no Corinthians invejável. Mas o negócio dele é tão nebuloso, envolve gestões diferentes, tão nebuloso, que aí você vê como... Você não sabe quanto custou, quantos caras foram envolvidos. Essa coisa do Pedro é um escárnio, né? Que era a última parte ali, né? A venda do percentual do Pedro. É muita coisa. Então, nesse negócio do Yuri Alberto, se a gente mergulhar, é bom o Duílio, o Andrés e Melo já saírem mesmo daí, porque esse negócio é muito, muito estranho, cara. Muito estranho financeiramente. O que o Arnaldo está lembrando é da compra do começo lá atrás. 22. Porque o Zenit... Que é na época do Duílio. O Zenit compra ele do Inter por 25 milhões de euros. Para não perder dinheiro, ele fala para o Corinthians, aqui é o Yuri 25 de euros. O Corinthians, na teoria, dá toda a molecada do Queiroz, Mantuan, Robert Renan, goleiro Ivan, para pagar 12,5 e compra só metade, 50%, e fala, beleza, eu estou comprando 12,5, você fica com outra metade... E é isso. E, paralelamente a isso, vendeu o Pedro, que era o outro menino da base, de 17 para 18, por 9 milhões de euros, para o mesmo clube. E guardou 30%. E aí, em agosto do ano passado... Esquece o Yuri e essa molecada. Vamos falar só do Pedro. Parte 2. Que é a parte... Outra coisa com o Zenit, é o Pedro, tá? Não tem nada a ver com o negócio do Yuri e os meninos, todos esses outros que eu falei. E o Corinthians guardou 30%. Vendeu por 9 de euros, na época o Duílio vendeu, 50 milhões de reais, e guardou 30. Ok, vamos esperar. O Al Ittihad está negociando o Pedro agora, tentando comprar o Pedro do Zenit, quase 40 milhões de euros. O que a torcida pensou? Opa! 30% é nosso. Temos 12 milhões de euros, do nada, 70 milhões vai entrar. Isso, essas coisas que o Palmeiras está conseguindo fazer. Descobriu-se que o Augusto, em agosto do ano passado, na surdina, sem avisar ninguém, vendeu os 30% para o Zenit para pagar o Fernando Garcia, o empresário Fernando Garcia da Elenco Esporte. E a totalidade desses 30% do Pedro e mais 20% do Robert Renan, que também tinha ido naquela outra negociação, deu 6 milhões de euros só. Então, o Corinthians, de cara, confirmando a saída do Pedro para o Al Ittihad, é como se 6 milhões de euros, você rasgou 6 milhões de euros, jogou na lata do lixo. O Augusto Melo jogou 6 milhões de euros só de ter vendido 20% antecipadamente do Robert Renan e o 30% do Pedrinho para pagar o empresário. O detalhe, agora, nesse momento, a gente não sabe quanto que era a dívida com a empresário, quanto sobrou, se já matou a dívida, qual era a origem da dívida, a gente não sabe nada. Simplesmente pegaram, vendeu os 30%, o 20% do outro Robert Renan, pegou para o Zenit, pegou o dinheiro, pagou o empresário. E a outra pergunta que eu deixo, vários empresários entraram na RCE, que é aquela recuperação judicial que o Corinthians fez. Entrou André Cury, entrou Will Dantas. Por que o outro não entrou? Por que não colocou o Fernando Garcia no RCE? Por que o dele teve que receber bonitinho à vista? Deixo essa pergunta no ar também para o Augusto. Vários empresários entraram na RCE. Por que o outro não entrou? Você teve que fazer tudo isso daí para pagar logo o cara, para ele ficar feliz? Por quê? Politicamente? Fica a pergunta no ar aí, por que não colocou ele junto nos outros? E o Corinthians se lascou. Ainda não está confirmado. Vamos saber. Se o Al Ittihad comprar o Pedro, aí nós vamos fazer a continha. O quanto pegou? 20 e poucos, 30 milhões
perto dos 70, 80 que pode entrar, e nós vamos ver quanto que foi jogado na lata do lixo. Ainda não temos o oficial ainda. É inacreditável isso, né, Piel? Queremos um presidente honesto. A gente não é pedir muito um presidente honesto. Sorte que o MP tá aí, tá indo pra cima, e eu tenho certeza que vai dar bom. Dr. Cássio, muito obrigado. Deixa o muito obrigado pro Dr. Cássio no comentário se você chegou até aqui. Obrigado, Dr. Cássio, por tudo que você tá fazendo pelo Corinthians, e continue, não pare. Olha isso aí que o Augusto fez, cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque não colocou o cara então no SE, falou tanto lá de recuperação de dívida, que tava colocando todos os empresários, tá vendo? Tem muita coisa aí, muita coisa pra pegar ainda. Vamos lá, vou pontuar algumas coisas aqui que eu deixei. Yuri, gostei de não ter saído, pouco dinheiro. Ah, não tampa nada, nem chega a escoar um buraquinho lá. É só 50% do Corinthians, não tem pressa de vender o Yuri. O Memphis, talvez se saísse, seria uma boa, diminuiria a folha salarial. O Yuri não. Tá? Guinegão, tinha que renovar e pagar 70 mil pra ele mesmo. Guinegão é muito bom jogador, cria da base, dá a vida, gosto demais. Copa do Brasil temos chances reais, né? Praticamente já estamos aí na semifinal, vamos jogar só depois do final do Campeonato Brasileiro, e isso é muito bom, porque temos chances reais mesmo de ganhar essa Copa do Brasil aí. Passando dessa fase já vai dar um dinheirinho, semifinal outro, final ali um dinheiro bom também. Valeu demais, hein, nação? Tamo junto, meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Gostou do vídeo? Deixa o like, valeu demais, tamo junto, fui!